Acá seguimos nosotros con la secuencia del estudio del Evangelio de San Juan. Estamos estudiando Juan y estamos en el capítulo 5. Pastor Billy empezó a predicar, a enseñar el capítulo 5 a nosotros y llegó hasta un punto y yo voy a arrancar de ahí, seguir un poco más. No voy a terminar el capítulo 5. Seguramente lo va a hacer el pastor Billy, pero voy acá a estar tratando un texto. El texto de hoy está en Juan, capítulo 5. Yo voy a arrancar del 17 para tener contexto de la predicación que expuso el pastor Billy, para que tenga sentido la secuencia del texto, ¿no? Porque lo que voy a predicar es una secuencia de lo que predicó el pastor Billy. El texto es un bloque, ¿no? Entonces, voy a arrancar del 17 para dar más sentido, que dice así, voy hasta el 29. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que... Hay un hueco ahí, va así, tum, tum, cuando hablo, no sé. Capaz que, no sé. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de todo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hasta ahí, vamos a orar. Dios querido, una vez más en tu presencia, pidiendo tu iluminación para este texto. Ayúdame, habla una vez más conmigo y con mis hermanos, para la honra y gloria de tu nombre. Amén. Juan acá está diciendo que Jesús en un momento, en una fiesta que tenía el pueblo de Israel, ellos se reunían para varias fiestas en el año, como la Pascua, por ejemplo, y en una de estas fiestas religiosas de Israel, todos los peregrinos que adoraban al Dios de Israel, bajaban hasta Jerusalén para adorar, junto con los que vivían ahí, obviamente. Y Jesús, como vivía en la región de Galilea, arriba en el mapa, bajaba hasta Jerusalén en la época de las fiestas. Acuérdense que en el capítulo 4, por el tema de la Pascua, bajó Jesús y cuando subió encontró ahí la mujer
samaritana, la mujer de Samaria, que nosotros vimos en el capítulo 4. En el capítulo 5, otra fiesta, y Jesús baja. ¿Qué fiesta era esa? No sabemos. El texto no dice. Hay suposiciones, pero no sabemos, ¿no? Si nos fijamos en el texto, el 5.1 dice, después de esas cosas, había una fiesta de los judíos. Había una fiesta de los judíos. Nosotros sabemos en la Biblia cuáles eran las fiestas, pero cuál era esta fiesta, no sabemos. Ahí no dice. É a única fiesta que não é explicada acá no livro de Juan. Todas as demais que participou Jesus, eles nos dizem, não? Há como 2 Páscoas citadas e festa de los tabernáculos e todo o demás, pero esta fiesta não sabemos que fiesta era. Pero el hecho que ele foi a esta fiesta, estava em Jerusalém, passou por um portão de las ovejas, que a cidade de Jerusalém tinha muros e algumas puertas, e havia uma puerta aí, que era a puerta de las ovejas, chamada a puerta de las ovejas, se supone que porque aí passavam ovejas, não? De ganado, na ganaderia, passavam as ovejas por aí, para serem comercializadas seguramente na cidade. E cerca desta puerta havia um estanque, onde fluíam as águas, e as águas aí se creiam que eram medicinais. Muito possivelmente essas águas se poniam rojas quando eram revolvidas, havia muito provavelmente uma corrente de água que passava aí e a vezes fazia com que a água se alborotara. Então, o que se creía que um anjo bajava, um anjo era que movia esta água e o primeiro que entrava aí se sanava. Todo isso se creía na época. E o paralítico estava aí em sua cama e não tinha a oportunidade de ser o primeiro a entrar na água. Então, ele creia que não se sanava por isso. E Jesus foi, o que queres? Eu quero ser sano. Bueno, então, agarrar tu lecho e tu maca, não? E salir de cá. Quando ele sai com a maca, aí os fariseus, na secta político-religiosa, ou religiosa e política da época, que tinham leis para que teriam que ser cumpridas. Eles tinham o Antigo Testamento com as leis de Moisés e agregavam, com o passar do tempo, algumas leis mais, ou interpretavam estas leis estendendo-las mais hacia uma direção que não tinha nada a ver com o intuito original de la ley. Por ejemplo, que no se podría cargar nada en el día de sábado. La ley del sábado que dio Moisés era que ninguna persona debería trabajar en el día de sábado. De su trabajo común y corriente de todos los días, el sábado se dedicaba a la adoración y no al trabajo común y corriente. Era esta a lei, uma lei hecha para os homens. Porque Deus, quando criou os céus e a terra e toda a criação, e o homem, a mulher, os animais e tudo o que há, no sétimo dia descansou. ¿Descansou de quê? De esta obra que ele hizo a diário. O sétimo não lo hizo. Não quer dizer que ele se quedou quietito em uma rede dormindo. Ele seguiu trabalhando como sempre, trabalhou. Pero ele descansou de esta obra. E al exemplo de isto, um exemplo que Deus deixou al homem, para que ele pudesse descansar neste dia e alabar a Deus. Então, a lei foi hecha para o homem, não o homem para a lei. Quando no Antigo Testamento Neemias chegou para restaurar os muros, e se deu conta que a gente trabalhava e não respeitava o sábado, seguiam trabalhando, fazendo mercancia e todo o demás, e entravam mercadorias e saíam coisas, então a gente cargava aí os produtos que tinham para vender de um lado a outro. Então Neemias disse: está proibido estar encargando coisas no dia de sábado, hablando em contra do comércio que se estava fazendo. Então Neemias mandou que cerraram as portas da cidade
y en el día de sábado, cuando estaba empezando la noche, porque allá el día judío, ustedes ya lo saben, é contado de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. Entonces, cuando empezó a bajar el sol, Nehemías habló: cierren todas las puertas de Jerusalén. Y ahí en el día de sábado, los mercadores que venían con las cosas para vender en la ciudad quedaron todos afuera. Y tuvieron que dormir afuera y pasar todo el día de sábado afuera. Y él dijo: no vengan más acá a hacer mercado de sábado. Dentro de la ciudad no se carga ninguna cosa para comercio. Y ellos entonces entendieron, y en el otro sábado ellos ya no venían, porque sabían que iban a andar con las puertas cerradas. Es más o menos como ir a un restaurante acá que solo abre de noche y ustedes llegan a las 12 para el almuerzo. Está cerrado. Era así, el comercio no andaba con Nehemías en el día de sábado. Él restauró el verdadero sentido del sábado para descansar. Porque el día de adorar al Señor, y adorar al Señor involucra trabajo también, pero un trabajo diferente de la rutina de viernes, de lunes, de domingo a viernes, en el caso, ¿no?, de ellos. Entonces, cuando el muchacho pasa con su maca, los fariseos dicen: é proibido cargar cosas. Ellos não estavam preocupados se havia comércio, se não havia. Era proibido cargar. E isso não estava na lei. A lei não disse: é proibido cargar qualquer coisa. É proibido fazer comércio. Se levar mercaderia nas costas é um comércio, então estava proibido. Mas ele levava sua maca. E eles disseram: está levando a sua maca? Ele disse: espera. El que me sanó me dijo: toma tu lecho e anda a tu casa. E eles disseram: quem te dijo toma tu lecho? Eles não perguntaram: quem te sanou? Porque a sanidade do homem para eles não era importante. Se um paralítico de nascença estava caminhando, para eles isso não queria dizer nada. Eles estavam interessados em saber quem mandou que se cargara, porque isso está proibido. E ele disse: não lo sé, porque Jesus lo sanou e se foi. E ele não sabia quem era Jesus. Quando ele vuelve ao templo, este homem, e encontra a Jesus, Jesus lhe disse: ¿viste lo que te pasó? Ahora no peques más, para que algo peor te suceda. Então, Jesus estava afirmando que aquela crise de paralisia do homem era, eu falei de nascença, ele não era paralítico de nascença, perdão. Aquela paralisia, lo que tinha, era fruto de seu pecado, que ele estava cometendo um pecado que ele cometia. Porque todos são pecadores, pero ele cometia um tipo de pecado e foi castigado por isso com a enfermidade. Não quer dizer que toda a enfermidade é por culpa de um pecado, pero há pecados que são há enfermidades que estão por culpa de um pecado. Isto serve para vocês, isto serve para mim e servia para eles no passado. Há enfermidades que são fruto de pecado. Uma ação equivocada contra Deus, cometida de forma sistemática. Não quer dizer que toda enfermidade é por isso, mas esta possibilidade existe e há que considerá-la. Ok? Acá temos um princípio. Então Jesus lhe disse: não peques mais. Era este tipo de pecado específico que vós sabeis lo que é. Esto não lo hagas mais, porque te pode passar coisa pior. Que pecado era esse? Não sabemos. Não sabemos. Pero qualquer pecado cometido de forma sistemática tem este risco. E a Bíblia habla desta situação em várias instâncias, incluso muerte. Havia uma igreja que tinham pessoas que pecavam de forma sistemática determinado pecado e estas pessoas começaram a morir na igreja por isto. E Paulo disse: por isto não são poucos os que duermem, os que já se murieron em tua igreja, porque vocês estão cometendo
pecado, um tipo de pecado específico. Quando formos estudar as cartas em las igrejas outra vez, entramos de maneira detalhada nisso. Pero para explicar o princípio. Pero eles não estavam preocupados com o pecado do homem, com a restauração de sua sanidade e se ele ia seguir pecando ou não. As autoridades queriam saber quem estava a infringir a lei de eles. E este homem vai ao templo, habla com Jesus. Jesus lhe disse, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E ele sai de aí, o que hace? Vai às autoridades e diz, o homem está já. Interessante, não? Quando vocês hacen bem a alguém, o que esperam vocês? Eu vou ajudar a esta pessoa vai me aplaudir, sempre que hable de mim, vai falar, este tipo me ajudou muito no passado, te vai recompensar, e você vai sentir bem por haver ajudado. Okay? Jesus ajudava a pessoa porque tinha que ajudar as pessoas, porque era obediente e sabia que sua obra estava incluído ajudar as pessoas, mas não estava incluído que as pessoas iriam reconhecer-lhe como Senhor e Salvador. E acá as evidências demonstram por este hecho que este homem todavia não se convertiu. Se convertiu depois, a Bíblia não habla. Pero acá não houve conversão. E estes homens, então, vão falar com Jesus. Os legalistas. E aí entra o tema de hoje. A charla de Jesus com estes homens. Porque Juan acá põe as señales de Jesus, e são 8 em sequência, e as señales que relata Juan apuntam para a realidade que Cristo é Deus. Esta é a verdade. Nós leemos Juan para crer que Jesucristo é Deus. Esse é o intuito, o intento de Juan em convencer a las pessoas com seu escrito que Cristo é Deus. Então, ele aponta um milagro e o que sucede deste milagro é uma charla que vai apontar para a deidade de Cristo. E aí, então, nós podemos ver acá evidências de que Cristo é Deus neste texto. Que pensam vocês respeito a Jesus? É sempre a pergunta que queda, não? Jesucristo, ser Deus para vocês é uma realidade? Para mim, é uma realidade em minha vida. Não? Cristo aponta as evidências neste texto de que Ele é Deus. Cristo mesmo vai apontar as evidências de que Ele é Deus neste texto. Então, vocês veem o verso 17 e 18. Eu vou emprestar a predicação de Billy agora. Se eu les hice recordar um pouco do que predicou ele. 17 e 18, Cristo vai dizer a aqueles homens que vieram a falar com Ele, que Ele e Deus são a mesma pessoa. E ele disse, e Jesus les respondeu. Aí sim, Jesus vai responder a estes homens, a los fariseus, mi Padre hasta ahora trabaja e eu trabajo. Por isso os judíos aún mais procuravam matar-lhe, porque não só quebrantava o dia de repouso, sino que também dizia que Deus era seu próprio Padre, haciendo-se igual a Deus. Vocês compreendem? Eles diziam, vós estás quebrando o sábado. Mentira, não quebrou nada. Porque a lei não proibia a gente de fazer o bem em el dia de sábado. Proibia não fazer o trabalho de rotina de domingo a viernes. Nada mais. Pero eles diziam que não se podia fazer nada. Era a lei de eles, não era a lei de Deus. Então Jesus falou, mi Padre trabalha hasta agora, mi Padre nunca deixou de trabalhar. E eu trabalho
também, tal qual, de igual maneira. E quando ele falava isso, ele se ponia como igual a Deus. E eles não suportavam isso. Eles não aceitavam que Jesus era Deus. E que ele se ponia como Deus. Quando ele falava, eu sou filho de Deus, não era de maneira general, sim, somos filhos de Deus, não. Era uma palavra, era uma frase que identificava a igualdade de Cristo e Deus como uma sola pessoa. Esta paternidade. E por isso eles queriam matá-lo. Eles não queriam matar a Jesus só por este milagre. Eles queriam matar a Jesus por la maneira como ele vivia, dizendo-se Deus e quebrando o sábado. Ou quebrando o sábado e dizendo que era Deus. E isto acá só aumentou este sentir. Não é que passaram a desejar sua morte a partir deste hecho. O texto não se traduz com este sentido, mas no sentido de que isto se sumou a uma gana que eles tinham de matar a Jesus. Por isso os judíos aún mais procuravam matá-lo. Então, vamos falar da primeira evidência. Primeira evidência, Cristo e Deus são a mesma pessoa. Porque Deus trabalhou até o momento e Jesus trabalhava também, tal qual. Ele e Deus eram a mesma pessoa. Essa é a primeira evidência que Jesus deixa para eles. E há a segunda evidência, que ele, como Deus, hace as mesmas obras que o Padre. Porque diz acá, 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, ele estava hablando, yo soy igual a Dios, e eu hablo lo que ele hace, e lo que ele hace é lo que hago eu. Então, se vocês dizem, Deus me hizo tal coisa e Jesucristo me hizo tal coisa, vocês estão dizendo a mesma coisa. Porque são a mesma pessoa. Então, a segunda evidência, ele trabalha como Deus trabalhou desde o princípio. Então, ele reivindica sua eternidade. Princípio é a criação do mundo. Aí já estava Jesus criando o mundo com Deus. Não começou quando nasceu de Maria. Começou na eternidade. E quando vino a criação, ele já estava. Meu Padre trabalhou hasta agora. E eu trabalho também. E as obras que ele hace, que eu estou fazendo porque estava com Deus, e o que ele hace me encargou a mim, e o que eu hago é o que haria ele. É o mesmo. Outra evidência, as obras. Isto acá só Deus pode fazer, e Cristo lo hizo. Então, ele é Deus. Se só Deus pode sanar um paralítico desta maneira, então Cristo lo hizo. Matemática, Cristo é Deus. É matemático. Segunda evidência. Terceira. Tiene o mesmo poder soberano. Verso 21 diz: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. É um poder soberano de dar vida. Acá del 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Acá, de modo que vosotros os maravilhéis, esse vos maravilhéis não é estar assim, mira que lindo o que hizo Jesus. Não é essa a ideia de estar maravilhado. É maravilhar de dizer, e este que está sendo? E como pode ser isto? Está mal. Esta é a ideia de maravilhado. Este maravilhar-se acá, para nós suena como positivo, verdade?
Pero é uma ideia negativa. Por isso os maravilhais. Porque eu estou fazendo o que Deus faz. Porque as obras que eu hago, Ele o hizo. E o que Ele hizo, Ele me passou a mim para hacerlo. E eu sou igual a Ele. Por isso vocês estão maravilhados. Vocês não podem aceitar isto. Eles estavam tão assim, pero como isso? Pero matá-lo? Porque isso não pode, não entra em minha cabeça. Que esta pessoa seja Cristo. Essa é a ideia. Entra em tu cabeça que Cristo é Deus? Ou vocês estão orando por um homem que se morreu e aí prendeu uma vela para ele? Ou é Deus? Essa é a diferença. Então, o 21 diz: porque como o Padre levanta a los muertos e les dá vida, assim também o Hijo a los que quiere dá vida. Deus tem um poder igual a Deus, um poder de dar vida. Dar vida acá é dar vida, é agarrar o que está muerto e darle vida. Essa é a ideia. Dar vida. Eles estavam maravilhados porque havia sanado a um homem que um dia ia morrer, de alguma maneira. Ele estava falando, eu dou vida a um que está morto. Então, este poder soberano de Deus, ele disse, eu lo tenho, porque eu sou Deus. E el 22, quarta evidência. Igual em juízo, Jesus tem poder de juzgar o homem. Porque o Padre a nadie juzga, sino que todo o juízo dio al Hijo. Ou seja, meu Padre não vai juzgar a vocês, eu vou juzgar a vocês. Porque todo o juízo que Deus vai decretar a todo ser humano está em mis manos. Eu vou juzgar el que é bueno e el que é malo. Vocês estão acá me juzgando porque eu sanei e quebrei uma lei. Eu vou juzgar a vocês e a dizer el que é bueno e el que é malo. E eu vou dar vida a quem quero. E eu trabalho hasta agora. Então, Cristo se está declarando a eles como Deus. E está dizendo que vai juzgar, tal qual Deus pode juzgar, Ele vai juzgar, porque Deus passou a Ele o direito de juzgar. ¿Por quê? Por la obra que Ele estava por fazer. Ele morreu em nosso lugar. E ressuscitou. Então, Ele pode dar vida e sua justiça é pagar a deuda que nós temos. A justiça disse, todos estamos condenados. Jesus disse, eu morri por eles. Está paga a deuda. Então, eles podem viver. Jesus pode dar vida. Então, ele estava falando que ele ia ter o poder do juízo. De los que creyeron e de los que não creyeron. De los que seriam salvos e de los que não seriam salvos. Eu tenho o poder de juzgar. Quarta evidência, não? Agora a quinta. Verso 24. De cierto os digo. Quando Jesus disse de cierto, é porque no grego não existe o superlativo del verbo. Superlativo. ¿Existe superlativo em espanhol? Onde estão as maestras de português acá? De espanhol. Superlativo é certíssimo, santíssimo, bueníssimo. Superlativo. Agarras uma qualidade e la llevas al extremo. Então, em grego não existe certíssimo. Então, o que faziam eles para dizer que algo era muito verdadeiro? De certo. Em hebraico tampouco existe. Então, eles dizem santo, santo, santo.
porque ellos no tienen santísimo. Entonces ellos repiten 3 veces, santo, santo, santo. Acá, de cierto te digo. Esto es muy cierto, ¿tá? Entonces acá esta frase Jesús la utiliza para fijar que es verdad lo que dice. De cierto os digo, 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no entra en juicio, ¿no? Acá. Cree al que tiene vida eterna, no vendrá a condenación, juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces Jesús tiene poder para salvar en vida a las personas. Pero tiene que creer en la palabra. Oír acá no es solo oír, escuché. No, es creer que esto es verdad. Entonces, por ser verdad, yo la tomo para mí y voy a vivir estas verdades. Oye mi palabra. Cree al que me envió, cree en Dios, que Dios envió a su Hijo. ¿Qué pasa con esta persona? Tiene vida eterna. Entonces pasa a estar vivo acá y aunque se muera, él sigue vivo. Es eterna la vida. Quiere decir que la existencia con Dios es eterna. Hoy yo existo acá con Dios, yo vivo con Dios en mi corazón, porque yo creo en su palabra. Este creer y estar con Dios es una relación eterna. Ni la muerte me la quita. Esto es vida eterna, eterna. No importa lo que pase, aunque yo me muera, yo agarré COVID, en la época de COVID, ¿no? Si me muero ahí, seguiría con Dios. Yo no seguiría con ustedes, pero seguiría con Dios. Eternamente. Esa es la idea. Estaría con ustedes cuando ustedes también agarraron su pase y fueron allá conmigo. Como yo no fui, seguimos acá juntos. Entonces, es eso, vida eterna. Y no vendrá a condenación, no va a haber condenación. Todos estamos condenados al infierno, pero Cristo pagó nuestra condenación. Él murió en nuestro lugar. Entonces no hay condenación porque somos buenos, no. Porque no pecamos, no somos pecadores, tampoco. Porque Él murió por nosotros. Mientras nosotros nos éramos pecadores. Él ya murió por nosotros, ya está paga. Pero yo tengo que creer que Él lo hizo y quién lo envió. Mas ha pasado de muerte a vida. El que no tiene a Dios, aunque respire hoy acá, está muerto. El que tiene a Cristo Jesús, aunque ya haya muerto, sigue vivo. Pasó de muerte a vida. Muerte, para este contexto acá, muerte es estar separado de Dios, es muerte. Y estar con Dios es vida, vida eterna con Dios. Y existe vida eterna sin Dios, que es otra cosa. El hombre tiene la eternidad garantizada, todo ser humano. Pero unos van a estar con Dios y unos van a seguir por toda la eternidad sin Dios. Sin Dios, muerte. Con Dios, vida. Esa es la idea. Esa es la idea. Y la evidencia es esa, que Cristo tiene el poder, por lo tanto, para salvar al ser humano. Por eso Él es Dios. Porque si Él no fuera Dios, no habría salvación para nosotros. 25. Poder para resucitar. De cierto os digo, otra vez, de cierto, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
Jesús está diciendo una profecía, mira, ya está en la hora en que los muertos van a escuchar mi voz y pasarán a vivir. Aí ele está hablando de muerte física, de traer a la existência el que já se havia muerto. Muitos creem que isto já tem que ver que quando Cristo morreu, alguns santos já ressuscitaram aí e caminaram por Jerusalém. É um milagre pós-morte de Jesus. Algunos. Pero, por la secuencia del texto, vemos que Cristo está apuntando más allá. La resurrección que está por venir, que aún no ha venido. Que los santos de Dios van a escuchar su voz, aunque muertos, y van a resucitar. Entonces, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es quando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Volverán a la existencia por la resurrección. El verso 28, nos adelantamos un poquito, dice, no os maravilléis de eso, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces él está hablando de una resurrección que va a haber en que todos los muertos escucharán su voz y resucitarán. Es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos se dará de dos maneras. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, está en Tesalonicenses, la carta de Pablo a los Tesalonicenses, que escuchada su voz, él va a llamar a su iglesia, pero los que están muertos en Cristo resucitarán y terán sus cuerpos resucitados, sea donde sea, transformados en un cuerpo glorificado y estarán con Cristo. Los cuerpos, la resurrección del cuerpo. Entonces los que se mueren, el cuerpo va a la tierra y se decomponen. Pero el espíritu del creyente que murió ya está con Cristo. En aquel día, Cristo va a venir para buscar su iglesia, los vivos. Pero los cuerpos de aquellos que están con Cristo, estos cuerpos van a resucitar, serem transformados y estarem con estas personas en un nuevo cuerpo glorificado. ¿Qué quiere decir? Que hasta entonces algún tipo de cuerpo que vamos a tener en el cielo será provisorio. Porque en la resurrección es lo que va a pasar. Porque los santos ya están con Cristo. Ningún no creyente va a resucitar en este día. La historia en la tierra va a seguir por más 1000 y pico de años. Y personas en Cristo van a morir y personas sin Cristo van a morir. Allá en el final, todos los muertos van a resucitar. Unos para vivir eternamente con Cristo y otros, todos, de todos los tiempos, que no aceptaron a Cristo, van a vivir eternamente sin Cristo. Poderemos tener un estudio acá sobre resurrección un día, pero resumidamente, en la línea del tiempo, sería esto. Cristo es el único, el tema acá importante es que Cristo es el único que tiene poder de llamar a la vida el cuerpo muerto, la persona muerta. Nosotros vamos a ver esta señal de la resurrección como evidencia de la deidad de Cristo cuando llegarmos allá en el final. Son 8 señales, ¿no? Y vamos a hablar allá de Lázaro. Pero esta es otra predicación que vamos a tener más adelante. Pero acá Jesús está anticipando a estos religiosos que Él tiene poder para resucitar personas. Por eso Él es Dios. Por eso ustedes pueden tener la tranquilidad que todos los creyentes en Cristo Jesús que se fueron tienen garantizada su existencia eterna con Dios y la resurrección de su cuerpo. Por ejemplo, Pocho. Pocho va a estar ahí. Y nosotros vamos a estar con él. Es eso.
Este es nuestro consuelo. Esto fue, Dios dejó esto escrito para nosotros con un propósito. Primero, para creermos que Él es Dios y tiene este poder. Y segundo, para nuestro consuelo sobre los que se van en Cristo Jesús. La soberanía de Dios en la salvación, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Sétima evidencia, sétima. Verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, poder sobre la vida. Él tiene la vida en sí mismo. Él crea vida, quita la vida, forma vida. Él la tiene en sus manos, el control de la vida. Cristo já planificou o dia de minha chegada, 12 de outubro de 1966, uma madrugada de miércoles, eu nasci em minha casa. Meu padre me sacou de minha madre, sem médico, sem nada. Por isso essa coisa cá. O que poderia sair desta experiência é o que estão vendo acá. Plan de Deus. E o dia de minha morte, no dia, não sei. Não me contou Deus, ¿no? Qué bueno. Se Él me habla, yo no aguantaría. Por eso no sabemos, porque no aguantaríamos saber. Cuando el médico dice, te doy 6 meses, pero no da el día, ya nos ponemos enloquecidos. Y hay gente que está sufriendo a 3 años porque va a morir en 6 meses. Y hay gente que se murió en un día pensando que viviría 6 meses. ¿No? Las estatísticas de Dios son de Dios. Las del hombre no cuentan para Dios, ¿no? Entonces, el poder de la vida. Un día hablé a mí, estaba con Lilian diagnosticada de lupus y el médico dijo que esta enfermedad avanza y en cualquier momento quita la vida de la persona. Entonces yo me senté con un pastor, con el pastor Edson, que algunos de ustedes lo conocen, pastor allá de Brasil de mi iglesia. E eu estava, foi o primeiro contato que eu tive com ele, e ele me mirou, nós jogamos ao futebol, e nos sentamos para tomar uma Coca-Cola, e ele disse, estamos orando por tu senhora, Lilian. E eu falei, sim, eu estou passando por um momento de muita ansiedade com ela. E ele me perguntou, por quê? Aí eu lhe disse, porque os médicos disseram que ela pode morrer em qualquer momento. Ele disse, mira, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo dije, sí. ¿Tú conoces algún ser humano que no puede morir en cualquier momento? Lilian está ahí. ¿No? Yo dije, es verdad. Obvio, obvio. Pero el médico dijo, ¿no? Entonces, yo voy a vivir 89 años y ella va a morir a cualquier momento. No tiene sentido lo que dijo el médico. El médico dijo que hay una enfermedad que a cualquier momento puede manifestarse. No quiere decir que va a manifestarse, ¿no? Dios es quien tiene control de eso. Entonces es así. Dios tiene control sobre la vida. Octava evidência, a última. Autoridade para juzgar, não? Foi o que hablamos, no 22 a 27. El 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el 27 complementa diciendo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, Cristo tiene la autoridad para juzgar. ¿Qué sería esto? Verso 28. No os maravilléis de eso. Otra vez, no os maravilléis es un espanto negativo hacia una realidad. ¿Ok? Porque vendrá a hora quando todos os que estão em los sepulcros oirão su voz. Seria a última ressurreição. ¿Está ok? Todos. E los que hicieron lo bueno, 29, e los que hicieron lo bueno, o sea, los que creyeron en Cristo,
saldrán a resurrección de vida, para vivir eternamente con Él. Mas lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Toda la eternidad con Satanás y sus demonios. Esa es la realidad del ser humano. Por eso que este mensaje del 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la realidad que Cristo presentó a los fariseos y estaba presentando también a aquel hombre que él había sanado. Tiene vida eterna, no entra en condenación, pasó de muerte a vida. Esta es la conversión. Quando uno se bautiza, ele está declarando isto. Ele está declarando isto. Ele deixa de pecar, como pecava o paralítico. Então, Pablo racionalista diz: el que roubava, não rouba mais. El que vivia em adultério, como vivia a mulher de Samaria, não vai viver mais. El que vive mentindo, não vai mentir mais. São pecados praticados. ¿No? La sodomia, todo tipo de pecado sexual que está em uma prática de pecado sexual. Tudo isso, o homem deixa de hacerlo. Ele pode equivocar-se em algum momento, mas não vive em la prática, em la esclavitud del pecado. Ele está livre. Passou de muerte a vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Se creyeres, vai ser assim. Se não crees, condenação. Não há outra verdade. Existe só esta verdade. Aí afuera eles dizem, pero esta es tu verdade. Sim, é minha verdade. E lo que tu crees es tu mentira. Ah, pero eu creio que é verdade. Bueno. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Cristo murió y resucitó. Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Y Él puede dar vida a todos que oyen su palabra. No venir acá, escuchar una exposición e irse. El que toma las verdades de lo que está escrito para uno en su vida. Essa é a diferença. Aí vamos a passar de muerte a vida. Então, este era o desafio para os fariseus. Pero eles, quando escutavam esta verdade e miravam a Cristo, eles não miravam naquele que poderia salvá-lo. Eles miravam naquele que eles teriam que matar, para não escutar mais estas coisas. Este é o tema. Alguns creiam em Juan Bautista por sua predicação, e Jesus vai seguir o texto dizendo que mais seu testemunho, lo que ele habla, é mais que Juan, porque Juan apontava para ele. E eles não conseguiam crer. E aí estava o drama da sociedade da época, e este é o drama de nossa sociedade. Creer que Cristo é Deus é pisar em nosso orgulho e admitirmos que não temos poder para nada e o único que tem poder é Cristo Jesus, que tomou a forma de Deus como homem, morreu na cruz por nós e nos dá a salvação sem que la merezcamos, sem mérito. E eu dizer, eu sou salvo, pero não tenho méritos em isto. Eu tenho que pisar em meu orgulho. E dizer, Cristo morreu por mim, e como eu sou um tipo muito nota 10, então Ele me chamou. Não é assim. Eu sou tão pecador,
é merecedor del infierno como todo ser humano. Pero Él murió por mí, igual. Y yo lo acepté. Yo escuché su palabra y la acepté. Pero solo la acepté porque Él me convenció. Porque si Él no me convence, yo soy tan pecador que rechazaría. Entonces el desafío que tenemos por delante. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nosotros sigamos creyendo en estas verdades, y si no creemos, que pasemos a creer, porque estar acá no es un atestado de salvación, ¿no? Y el certificado de bautismo tampoco, porque es solo un símbolo de algo que pasó, que uno dice que pasó. Entonces es para pensar con seriedad en las cosas de Dios, ¿no? Los fariseos no eran serios y ellos tenían las escrituras en las manos y la responsabilidad de enseñar a la gente. Y ellos no tenían la salvación. Ellos estaban equivocados en su juicio. En su juicio. Entonces esta es la advertencia de Cristo en esta pequeña porción de un discurso de Cristo que va hasta el verso 47. Pero hay aspectos acá que Pastor Billy seguramente en su oportunidad va a estar, si Dios lo permite. Si Él no va a ir a buscar su iglesia entre semana, aí não estaremos acá. E se não estamos acá e algum de nós vai estar, é um problema aí, hein? Há uma película que Cristo vino, chamou a sua igreja, uma película, não? Que Cristo vino, chamou a sua igreja e domingo chega o pastor de jóvenes, solo. E ele se queda com uma pelotita de tênis sentado no templo assim, me quedé, não? Aí se deu conta. Então, nenhuma pelotita de tênis acá, todos listos, porque quando o Senhor nos chame, subiremos com Ele, ¿no? Essa é nossa expectativa. Então, Maranata. Maranata quer dizer, ven, Senhor Jesus. Ven, Senhor Jesus. Não é o nome de minha igreja em Brasil, não. Maranata es ven, Señor Jesús, ven. Entonces, la Biblia dice que bienaventurados, más que felices, son los que aman a su venida. ¿Ustedes aman la venida de Cristo Jesús, la resurrección? ¿Sí? Y si Jesús viene en el día de tu matrimonio, mis hijas acá, un trabajo bárbaro, encontrar un varón, temente a Dios, que crê em Cristo Jesus, que vai servir ao Senhor toda a vida orando, entra, quando Joel descer e aceita este homem como tu marido, aí se tocam na trompeta, não, ahora não, amas a sua venida. A hora que eu consegui uma promoção no meu trabalho, a hora que vai comprar este auto, me vem Jesus e me chama. Amamos tanto este mundo, não? Eu, quando estava por morrer, me pus a pensar, por que estou tão desesperado? Uma noite que estava sem aire, não? A Covid é assim, né? Me vou morrer. Na febre, não? Aire. Ai, que medo. Medo de quê? O que estou deixando? Umas deudas para meus filhos? O desejo de alcançar algo? A sensação de que eu não hice nada para Deus? Uma convicção de que não havia hecho nada para Deus? Tremenda. Quanta coisa poderia haver hecho em 56 anos? Não lo hice. Uma consciência assim horrível. E um medo de passar a portita que dá para a presença de Cristo Jesus. E aí as orações mais sinceras saíram de minha boca nestas ocasiões. Admitir que somos tão
Estamos tão lejos de compreender em sua amplitude essas verdades. Que estar com Cristo é melhor que estar acá. Creemos. Vamos. Tranquilo. Vamos despacio. Vamos al cielo, vamos, pero que apuro tenés. Matrimônio está marcado, tenho planos, não conquistei aún esto, aquello. Então, nossas ambições terrenais são tão pequenas. Então, a ressurreição remete a pensarmos nisto. A venida de Cristo Jesus nos hace pensar nisto. Reorganizamos as prioridades de nossa vida, repensamos e organizamos nossas ações em direção a lo que realmente vale a pena e lo que realmente não vale a pena. Ayer escuchávamos a um pastor conhecido meu e de Lilian, e ele estava por internet fazendo uma exposição do Salmo del Buen Pastor, ¿no? Salmo 23. E em um momento ele tratou de explicar o texto quando disse allá que nada me faltará. Muito interessante. Abram, temos 5 minutos. Salmo 23. Como eu planifiquei acá de falar, mentira, não planifiquei nada, pero... Salmo 23. El verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Então, ele tratava de explicar o sentido de las frases acá. Ele é uma pessoa que dedica hoje sua vida praticamente a estudar o hebraico, a língua original do texto do Antigo Testamento. É um maestro em hebraico, não? E ele explicava que no original hebraico, nada me faltará seria melhor traduzido como nada me hará falta. El Senhor é meu pastor e nada, eu não sei se compuse bem a frase, e nada vai ser falta a mim. Não é que nada me faltará. Nada me faltará dá a ideia de que Deus é uma dispensa com todo o que eu necessito, e quando eu necessito algo, eu vou aí a Pero a ideia é que nada me hace falta. Então, se pensem vocês em todo o que vocês não têm. Não hace falta. Não hace falta. E todo o que vocês têm, não hace falta. Porque o Senhor é tu pastor. E isso basta. Essa é a ideia. Ele é provedor? Sim. Pero a ideia é que nada te vai fazer falta. Então, se eu dizia, Senhor, estou sem saúde, vou morrer. E ele dizia, não te hace falta. Eu sou tu pastor. Se te mueres acá, estás comigo, que está preocupado? Senhor, não tenho uma Ferrari, anda a pata. Andar de Forescore. E não meta as mãos aí para agarrar um tétano. Está todo podrido, não? Te cortas aí, te dá tétano. E este auto quedou roto aí lá 1 ano e meio, sem sair da garagem. E Deus me disse, não te hace falta. O Senhor é tu pastor e nada te hará falta. Não te vai fazer falta. Eu sou tu pastor. E vou a conduzir-te a por el valle de muerte. Eu vou estar a tu lado.
não te hace falta. Mas eu queria estar nas sendas de justiça. Não, há valles de muerte também. E não te hace falta. Eu estou contigo. O que hace falta na vida de cristiano? Deus. Se não estás em comunhão com Ele, isso te hace falta. Essa é a ideia. Deus hace falta. E com Deus, nada te hace falta. Ele te vai conduzir da maneira que tens que conduzir-te em las circunstâncias em que estás vivendo. Porque vas a tomar as melhores decisões, porque Ele está contigo. Os fariseus tomaram a pior decisão. Trataram de matar-lhe. E nós não podemos tratar de matar a Deus em nossas vidas por querer viver a vida como nós la queremos. Se somos del Senhor, vivimos a vida del Senhor e la viviremos eternamente. E estar acá hoje é admitir que queremos aprender como vivê-la. Só isso. Amém? Que Deus os bendiga, que esta realidade nos persiga por toda esta semana, de maneira implacável, para que possamos desfrutar de lo melhor que é Cristo Jesus. Ele nos hace muita falta, então temos que buscar a Ele. Eu anteayer estava deprimido, assim, um pouco deprimido, falei, Senhor, por que estou tão triste? E Ele me falou, porque hasta agora não hablaste comigo. Se não hablas comigo, te querer poner bem, eu estou aí contigo e vou tomando decisões, haciéndolo todo, sem consultar-me, sem ver na palavra se está bem, se está mal. Deus hace falta. Amém? Oremos. Deus querido, graças por tu amor, tu cuidado, tu presença, que tu puedas dar-nos uma semana para servir-te melhor. Ajuda-me nisto, ajuda Pastor Billy e sua família também, ajuda a minha família, ajuda cada família cá representada, a cada família que não pôde vir. Bendice também de maneira especial a Gabriel, com seu problema na espalda, os medicamentos que tomou, que tu puedas restaurá-lo e que ele pueda estar em la brevedade reunidos com nós em comunhão. Bendice esta família também, a los que estão enfermos, tu cuidado, tu consuelo e que podamos estar atentos a todos. Bendice a los hermanos que estão lejos, viajando, como Anita e seu marido, a Deus, Mati, que tu los bendigas, que ellos sejam de bendição, donde estén, e que todo seja hecho para a honra e glória de tu nome, relativo a tu pueblo que se reúne acá. É em nome de Jesus que te agradecemos por todo. Amém.